Aí está! Bom dia, pessoal. Domingão de feira, hein? 2 de agosto de 2026. Agora são exatamente 10 horas e 50 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Isto chegou de paraquedas neste canal. Não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou. E muito menos o que eu me alimento. Aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, se me permite, então, esse vai ser um vídeo diferente do que vocês estão acostumados e do que eu estou acostumado também a fazer, que é um vídeo parado, sem cinto de segurança, na garagem da minha casa, só que não. Não será um vlog, e sim um vídeo de compartilhamento, acho que essa é uma palavra ok, do processo, né? Das etapas que eu passei até chegar aqui na última. Eu tô julgando assim 10 etapas. Eu vou tentar trazer eu roteirizei para vocês terem uma ideia. Eu nunca tinha feito isso na vida. Eu fiz um roteiro para esse vídeo, né? Para trazer todos os processos, as etapas do Move Brasil, né? Para enfim, para compra do Catito, né? O Geely X2 Pro, que será entregue no próximo sábado, dia 8. Todo atrapalhado com o microfone. Enfim, vamos lá então. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro: esse vídeo aqui não é um manual, não é uma cartilha, não tem nenhum intuito de ser um vídeo de mentoria ou qualquer coisa parecida. Tudo que eu trouxer é a minha experiência. Não tá certo, não tá errado. Vai ter gente que passou por etapas diferentes, talvez mais rápidas, talvez mais demoradas, né? Por situações diferentes. Eu quero trazer a minha situação, o meu processo. Para quem me acompanha aí, viu nos últimos 2 meses, mais que 2 meses, 20 de maio eu coloquei aqui como data inicial dessa ideia. Então hoje é 2 de agosto, então foram 30 mais 20, 30 mais 30, 61, 63, pelo menos aí 70 dias, né? Desde que foi lançado esse projeto, lá em 20 de maio. E nesses 70 dias eu devo ter gravado pelo menos uns 20, 25 vlogs. E ao longo desses vlogs eu fui falando o que está acontecendo. Para quem quer chegar e quer a receita do bolo, não consegue encontrar a resposta em um vídeo só, né? Então eu resolvi fazer essa compilação dessas informações, porque todos os dias eu recebo 2, 3, 4, 10 perguntas de vocês que me acompanham aqui, perguntando quanto tempo demora para emitir a nota fiscal, que seguro que tu usou, que carro que tu pegou, por que tu escolheu o Geely. Então eu quero trazer todas essas situações aqui nesse vídeo, tá? Antes de mais nada, então eu queria te pedir para deixar, para compartilhar, para curtir, compartilhar esse vídeo aí. Se não for inscrito, já te inscreve. Se não for membro, quiser ajudar o canal aí, clica no Seja Membro. O YouTube tá com uma promoção aí de 100% de desconto para novos assinantes. Para alguns, então dá uma olhadinha lá se tu recebeu essa promoção, 100% de desconto no primeiro mês. Se tiver recebido, quiser deixar esse apoio pro canal aí, será muito bem-vindo. Então vamos lá, sem enrolação. No dia 20 de maio, então, na verdade o projeto foi lançado, se não me engano, no dia 19 de maio pelo governo, né? Mas na madrugada do dia 20 de maio, eu recebi um WhatsApp e eu queria deixar desde já um abraço então pro Thiago Correia, que é um cara que eu tive o prazer de conhecer esse ano quando eu gravei um podcast com ele lá no início do ano. Thiago Correia, lá de Canoas, passou por um perrengue durante a enchente, um batalhador, sobrevivente, merece todo o sucesso do mundo. E desde aquela época, eu conheci ele de fato no dia do podcast. Eu não conhecia-o antes, ele já me acompanhava há um tempo. Desde aquela época ele tem buzinado na minha cabeça: Daniel vai pro elétrico, Daniel vai pro elétrico, Daniel vai pro elétrico. Mas eu não tinha condição nenhuma, e continuo não tendo, de comprar um carro elétrico de uma forma normal, né? E mesmo assim, ele, inclusive, há coisa de 3, 4 meses atrás, ele me passou um contato num vendedor da BYD lá de Gravataí. Eu fui atrás para me informar e tal, mas ficou fora de questão. Eu não achei que isso seria viável. E, enfim, um abraço pro Thiago. Então, na madrugada do dia 20 de maio, literalmente de madrugada, eu me acordei para ir no banheiro, vi um WhatsApp ali, Thiago Correia. Essa hora, o que tá acontecendo?
Era um link de um vídeo do Cláudio Sena. Tá, beleza, só um link de vídeo. Isso aí eu recebo todos os dias de diversos colegas de vocês, né, vocês. Link do Rio, do cara, do fulano, do ciclano, do Beltrano. Beleza, amanhã de manhã, quando eu acordar, eu vejo do que se trata. Acordei de manhã, olhei ali, pá, vou dar uma olhadinha nesse vídeo. Cláudio Sena, lá da Bahia, o Claudião, fazendo um vídeo com repercutindo, né, ou informando, ou apresentando o projeto que o governo tinha lançado no dia anterior, que é o projeto Move Brasil, né, que proporciona financiamento de até 100% para carros de até 150 mil reais de montadoras que têm sede no Brasil ou que os carros são produzidos aqui. Aí já começou a grande dúvida, né? Que carro que pode, que montadora que pode, se pode usado, não pode, enfim, um monte de... Aí começou ali, ó, a partir daquele dia começou um turbilhão de informações vindo de todos os lados. Era rio, era mensagem, era informação enlouquecedora. Então, segundo o vídeo do Cláudio, era só clicar lá no Gov, né? Acessar o Gov, procurar lá o programa do governo, se inscrever, e os critérios seriam ter completado pelo menos 100 corridas no último ano. Eu pensei, tá de sacanagem, né? Todo mundo vai conseguir. Não vai ter carro suficiente para todo mundo. E segundo o discurso lá do ministro que apresentou projetos, negativado ia ser aprovado, não sei o que, patati patatá, enfim. Contextualizando, eu tenho dívidas não pagas até hoje, porém caducadas, SPC/Serasa. São todas dívidas anteriores a 2017, que foi justamente o ano em que eu fiz a minha virada de chave da vida anterior para essa que eu vivo agora, né? Fui demitido, fiquei endividado, enfim, me tornei Uber, aquela coisa toda. Só que essas dívidas todas hoje já não existem mais nos aplicativos do Serasa/SPC. Algumas eu fiz parcelamento ao longo desse tempo aí para pagar, enfim. Outras ainda não. Porém, tá lá zero, não tem nem, né? Não aparece dívida nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Para quem pergunta, tu estava negativado? Sim e não, né? Dívidas caducadas. O meu score, segundo o critério do próprio aplicativo do Serasa, é excelente, mais de 800. Por quê? Porque recentemente tá tudo certo, né? Recentemente não tenho dívidas extraordinárias, aquela coisa do dia a dia. Me viro aqui, pago minhas contas, meu cartão de crédito, enfim, né? Então, recentemente, meu score tá excelente, segundo o Serasa, não sei o que diz. Tá? E aí começaram a pipocar. Negativado pode, negativado não pode, negativado pode, negativado não pode. Beleza, o zero eu já tenho. Vamos se inscrever nesse programa e vamos ver o que vai acontecer. Talvez falte carro. É o que todo mundo falava. Vai faltar carro, vai faltar carro, vai faltar carro. No mesmo dia, no primeiro dia, me inscrevi e pensei, preciso entrar na frente dessa fila, né? E aí a previsão era de que a partir do dia 19 de junho a gente deveria procurar os bancos para solicitar o financiamento. Aí começou outra onda de desinformação, né? Um monte de gente falando um monte de coisa, as concessionárias puxando para elas, os bancos tirando o deles da reta. Beleza, fiz o cadastrinho do Gov ali, passou, sei lá, 5 dias úteis, acho que foi exatamente esse o prazo para mim. Recebi a notificação lá, ó, tá aprovado, beleza, tu tem 100 corridas no ano. Sim, eu tenho 100 corridas na última semana, mas ok, é só 100 no ano, né? Tá tudo certo. E daí eu comecei, tá, já tinha se passado, sei lá, uma semana, 10 dias, precisamos se mexer, né? Temos que se preparar, dia 19 tá aí, tô falando de final de maio. Dia 19 tá aí, e vamos ver o que precisa pra tá apto quando quando chegar o momento, né? Então, primeira coisa que eu fiz é entrar em contato com o banco. Minto. Daí, 2, 3 dias depois, tocou uma entrevista do presidente do Banrisul na Rádio Gaúcha, informando que o Banrisul ia participar do projeto, não sei o que, bababá. Foi o primeiro banco, de fato, a se manifestar e foi o primeiro banco a começar as ações. Eu disse, opa, eu sou correntista do Banrisul. Então tá, banco já tem, porque eu tava até nessa dúvida, né? Que banco que vai ter... Na minha cabeça, lá no começo, seria Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que são os bancos do governo, né? Na minha cabeça. E só na minha cabeça. Não vi essa informação dita por ninguém. O Banrisul vou participar, beleza, já tenho conta no Banrisul, tá tudo certo, é a conta que eu trabalho hoje. Também tem Nubank, tem o Índices, bancos digitais, eu tenho todos, mas eu trabalho com o dígito que eu recebo das corridas, do aplicativo, e transfiro todo dia para o Banrisul, e ali tá toda a minha vida. Tá, fechou, já sou correntista do Banrisul, vamos entrar nessa barca. Entrei em contato com o gerente da minha conta, no caso,
Não que eu tenha um gerente, mas enfim, tem alguém que responde por lá. Não tem tanto dinheiro assim, aliás, não tem nada. Tô negativo da vida, mas tô ok, tô adimplente. Cara, dá uma olhadinha aí, vê se tá tudo certo com a minha conta e tal, vê se tô entrando no programa do Móvel, escutei hoje na Gaúcha que o Banrisul vai participar e tal. Ele não sabia ainda que era Móvel Brasil e nem que o Banrisul ia participar. Mas ok, foi lá ver como é que tá a minha conta corrente, em relação a cadastro, aquela coisa toda. Ele disse, cara, Daniel, tua CNH tá vencida. Meu CNH venceu em fevereiro desse ano. Já renovei, tá tudo certo, tá? Porém, lá no cadastro do Banrisul, o documento era o anterior, né? Tava vencido. Tua CNH tá vencida. Tu pode me mandar o documento atual pra gente? Claro, com certeza. E daí eu já tinha mandado lá, na época que eu abri a minha conta, faz uns 4, 5 anos, eu acho. Quando eu abri, eu mandei os comprovantes do aplicativo, né, do Uber, pra comprovar a renda. Pra ter lá um cartão de crédito, aquela coisa toda. E foi o documento que me pediram lá atrás. Ele disse, os teus comprovantes aqui estão desatualizados, tu pode mandar os últimos 3? Beleza, mandei. Dele, eu não sei se tu declarou imposto de renda esse ano, mas se tu tiver declarado, me manda a declaração, tu declarei isento. Não tem problema, só pra deixar tudo zeradinho na tua conta. Beleza, deixei tudo zeradinho na minha conta. Ó, Marcelo, vizinho aqui, colega inscrito. Ou seja, resolvi, entre aspas. Não tinha nenhuma pendência ali de cadastro, de nada com o Banrisul. Tá, agora é só aguardar. Só que o cara aqui é ansioso, né? Isso já era lá pelo dia 10 de junho, mais ou menos. E... Não, eu preciso ver que carro, preciso decidir que carro que é. Daí começou a aparecer listas na internet, né? Cada dia um colega vinha com uma lista diferente, com uma lista diferente, com uma lista diferente, com uma lista diferente. Esse carro vai entrar, esse carro não vai entrar. Daí já um passageiro já me disse, o BYD King vai entrar. Disse, então o BYD King eu quero, carrão, show de bola, não sei o quê. Não vai entrar. Ele é híbrido a gasolina, ele não tem álcool. Os critérios: carro 100% elétrico, carro plug-in híbrido e carro híbrido, plug sem ter plug interessa. Híbrido, porém, a parte de combustão tem que ter álcool. Ou é flex ou álcool, né? E carro álcool. Se eu não me engano, são esses. Até 150 mil reais que sejam montados no Brasil. Daí eu comecei a pensar, tá, pra mim só vale a pena se for elétrico. Eu não vou entrar num carro a combustão, porque daí eu vou ter o mesmo custo de gasolina, talvez um pouco menos, porque o carro vai estar talvez mais econômico, mas eu vou ter IPVA ano que vem, vou ter seguro, vou ter um monte de coisa que eu não tenho hoje, e as contas não vão bater, eu vou pagar mais, além da prestação do carro. Então só vale a pena se for elétrico. Então eu fui escolhendo, cheguei em três opções. O BYD Dolphin, GS, não iria pro Mini por causa do que o Mini não faz comfort. O Gilia X2, que foi que eu optei. O Spark, da Chevrolet. Né? Pela faixa de preço e pelas processos, todos esses três são 100% elétricos. Depois vieram outros ainda, agora já tem o Ion, o T, enfim, eu acho que já tem mais um ou outro modelo aí que se enquadrou. Mas eu tô lá no começo, sou boi de piranha. Eu, beleza, daí comecei, resolvi, vou lá fazer um test drive. Fui aqui na BYD que tem na Praça do Papa. Cheguei ali, falei com o vendedor, me atendeu super bem, na mesma hora me colocou num carro, deu uma volta ali e tal, me apaixonei pelo carro. O Dolphin é maravilhoso. Não que o Gili não seja, mas o Dolphin é maravilhoso e muito mais tecnológico. Fica a dica aí, tá? Só que é 140 mil reais. A prestação ia ficar 3 mil e poucos reais. Beleza. Daí eu pensei, vamos dar uma olhada no Spark. Não fui olhar o Spark. O Spark só cabe 4 passageiros. 4 passageiros no total, né? Motorista mais 3. E com certeza eu ia ter problema com... Ali na frente, alguma viagem para 4 passageiros, ia ter confronto. Eu não tô afim de confronto com passageiro por causa disso. Nem fui olhar o Spark. Daí o Gili, naquele momento, ele não fazia comfort. E eu pensei, mas mais barato, 23 mil reais mais barato, prestação de 500 reais por mês a menos, em média. E eu pensei, mas e aí, tia? E aí? Daí teve o Rômulo, do Ubra dos Guris, ele fez um evento no dia 16 de junho, chamou o pessoal da IESA para mostrar um BYD Dolphin e um BYD King. Não sei por que ele levou o King, porque o King não tava no móvel, não tá. Mas enfim, a IESA queria vender. Quer vender, né? E tá tudo certo. Fomos no evento lá, conversamos, trocamos ideia, falamos sobre o Dolphin que tava lá, enfim, dando uma olhada. Daí com mais 2 parceiros meus, saímos de lá, eu, o Cristiano e o Jonathan. Cara, vamos lá na Via Porto.
Vamos lá ver como é que tá a situação da Via Porto. A Via Porto também tem viadia e tal. Fomos lá fazer e fizemos um outro test drive. Nós três, cada um andou 10 minutos no carro, no mesmo carro, né? E as condições eram a mesma. Naquele dia, o vendedor que nos atendeu passou a seguinte informação. Isso aí era dia 16, o projeto começava no dia 19. Olha, só o Banrisul que vai fazer, viu? Porque até então só o Banrisul tinha se manifestado. Ou pelo menos já estava com mídia na gaúcha, falando o tempo inteiro, não sei o que, no Pretinho Básico, enfim. Eu de novo, tá? Tô no Banrisul, minha conta tá ok, o gerente já viu. Ah, detalhe, esqueci de comentar. Quando eu fui na Biadida, que é a primeira vez que eu fui fazer o test drive, o vendedor que me atendeu aqui na Praça do Papa, ele disse assim, cara, Daniel, tu vai precisar de um orçamento, tem que apresentar o orçamento no banco quando tu for dar entrada no processo. Disse, beleza, então me dá o orçamento. Claro, me deu uma escrita à mão, até mostrei aquele dia aqui. Coisa mais querida, sabe? Dolph GS, não sei o que, 2026, não sei o que, bababá, bibibi, 139 mil, se não me engano. Tá. Uf, tá, já tem um orçamento. Até então ninguém falava sobre isso. Beleza, já tem orçamento. Daí quando fui na BID da Via Porto, pedi pra ele orçamento. Até hoje não recebi. Até hoje não recebi orçamento. Mas tudo bem, aquele dia devia ter uns 40 Uber lá, fazendo test drive e fazendo pergunta, não sei mais o que, bababá. E no fim, eu não optei pelo Dolph mesmo, não me fez falta esse orçamento. Daí naquela noite, no dia seguinte, acho que foi na quarta-feira, dia 16 foi terça, na quarta-feira, não sei, mas enfim, saiu a notícia que todo mundo queria, né? O Geely X2 foi incluído na categoria Comfort. E daí saiu também, além disso, saiu mais um monte de atualizações. O Dolphin GS ia sair do Black, vai sair do Black no final de 2027. Eu disse, tá, a vantagem que o Dolphin tinha grande sobre os outros é o fato de fazer Black. Mas agora só tem mais um ano para fazer Black. Essa vantagem já diminui. O Geely sobe na briga, porque agora ele tá fazendo um Comfort. E vamos combinar, né, pessoal? Falando sobre Black, sobre Comfort. O Black paga mais, na teoria. Mas a demanda do Black justifica tu se dedicar para fazer. Eu sou ansioso, não consigo ficar parado esperando o correio da Comfort Ligo X, imagina com Black. Por que eu vou pagar mais 23 mil reais num carro se eu não. Se eu vou acabar ligando o Comfort, tá ligado? E o Geely já tá no Comfort. Esse foi o primeiro motivo que me fez arrepender. Eu já tinha decidido, fiz um vídeo, inclusive, tomei a minha decisão. Vou pegar um Dolphin. E falava, sempre falava, para que você se me acompanhe. Se o Geely até a última hora entrar no Comfort, eu vou de Geely. Daí, um dia antes de sair a atualização do estagiário, eu ainda fiz esse vídeo, decidi, vou de Dolphin GS. Vou escolher, vou tentar ali, né? E até então era tudo tentativa. Enfim, saiu, o Geely entrou no Comfort. O Dolphin vai sair do Black ano que vem. Eu acordei naquele dia com essa informação que eu já tinha recebido nos vídeos do pessoal aí da internet. E com a mensagem do Antônio Aires e do Robson Silveira. Antônio Aires todo mundo conhece, né? O Mendonça. E o Robson Silveira é inscrito do canal também, você já conhece, os dois participaram de podcast comigo também. Com a mensagem: Geely X2 Pro 117 mil. Até então eu não tinha olhado o Geely. Mas só um pouquinho, são 23 mil reais de diferença. Naquele dia, então, com essa informação, eu fui nem a reta, saí daqui, fui direto na Geely. Cheguei lá, já tinha uns 40 motoristas de aplicativo. Não tinha vendedor disponível. Todo mundo em cima dos carros olhando, não sei o que. Só que eu queria era o orçamento, porque no outro dia ia começar o projeto. E eu só queria esse orçamento porque eu queria estar na ponta da fila, entendeu? E daí eu olhei uma vendedora vindo assim. A vendedora, assim. Eu olhei bem na cara, nos olhos dela assim. Eu sou motorista de aplicativo, eu tô procurando um carro pro Move Brasil. Eu só preciso de um orçamento. Tu consegue me mandar um orçamento? Ela me olhou assim. Só um orçamento? Sim. Hoje é só um orçamento. Semana que vem eu volto aqui com calma e a gente faz o test drive. Pode ser? Ela assim, pode ser. Quanto que tá? 117 mil Pro, 135, 130, qualquer coisa, o Max. Eu já sabia a diferença dos dois, já tinha visto um monte de vídeo.
O Max tem algumas coisas melhores em relação à tecnologia, mas desempenho, consumo é a mesma coisa. E a diferença grande do Max, na minha opinião, é o sistema ADAS, né? Que, por exemplo, tem piloto automático, coisa que o Pro não tem. Pensei, tal qual o prazo de entrega. Olha, se o Pro é 20 dias úteis, se 20 dias úteis, isso aí era final de junho, 20 dias úteis estava no começo de agosto. Sim, 20 dias úteis. E o Max, 60 dias úteis. Tá? Não tem dúvida, né? Mais barato de me entrega. Pronta entrega, praticamente, né? Que é o tempo do processo de desenrolar. Detalhe, eu não falei. Os Dolphins, eu tive a informação tanto na BID quanto na Via Porto, que eles vão ser entregues pro final de setembro, começo de outubro, porque eles precisam ser montados no Brasil. Esses Dolphins que vocês estão vendo por aí rodando são tudo chineses. Mas a BID está com uma fábrica na Bahia e o Move Brasil só vai aceitar os carros montados lá. Então eles têm esse prazo de construção ainda, né? Então, mas ok, eles vão rolar e tá tudo certo. Então eu já tinha essas informações. O Geely, mais barato, tá no Comfort, pronta entrega. O Dolphin, 23 mil, R$500 por mês, mais caro, só me entrega no final de setembro e início de outubro. E eu se tá, fechou. Vamos cumprir aquilo que eu já tinha dito desde então. Que é o quê? Eu sempre disse que se o Geely estava no Comfort, eu ia de Geely. Então vamos de Geely, beleza. Então eu já tinha os dois orçamentos. Eu tinha o orçamento do BID aqui que o rapaz me deu da pasta do Japão. Meia hora depois que eu pedi o orçamento para a vendedora, recebi o WhatsApp dela com o orçamento. Bonitinho, o arquivo no WhatsApp, bonitinho. Tá, eu tinha os dois orçamentos. Não fiz certidão, não fiz nada, nem entrei dentro do carro, só pedi o orçamento, ela me deu. Beleza, mandei mensagem pro rapaz do banco lá, e disse, cara, olha só, já abriu pra gente fazer simulação aqui, não era dia 19, isso aí era dia 18, um dia anterior. Ah, tu já consegue fazer simulação, então tu consegue me dizer quanto vai ser as prestações? Sim, consigo me dizer. Daí me fez, tá, faz do Dolphin aqui. Até então eu tava ali naquela coisa, Dolphin. Me fez 3 mil alguma coisa cada prestação. Os juros, detalhe, tá? O projeto todo mundo fala, 6 meses de carência e 72 meses para pagar. Eu fiz 100% financiado, se eu não falei isso ainda, então tô falando agora. 6 meses de carência, não é 6 meses mais 72, é 6 meses mais 66, que no total dá 72. 6 anos. Tá? 6 anos. Porém, nesses 6 meses de carência, no terceiro e no sexto, tu paga os juros desse período que tu não tá pagando a prestação. Que tá em torno do valor da prestação. Tá? A prestação, então, segundo a simulação que o Banrisul me fez, é em torno de R$3 mil pro Dolphin, em torno de 2.450, se eu não me engano. Não tem essa informação aqui. Meu contrato tá lá, tá em casa, eu não vou falar. Mas enfim, é em torno disso. R$500 de diferença. E a prestação, a primeira vez em outubro e a outra vez em janeiro, tá na mesma faixa de preço, em torno de R$2.500. Um pouquinho mais a primeira, depois a de janeiro, inclusive menor que a prestação. Daí eu já decidi. Tá, agora não tem mais voltar atrás. É Geely mesmo. No dia 19, então, eu entrei em contato e disse, ó, pode entrar com o processo aí, tá? Daí, nesse meio tempo, eu já tinha mandado um print da tela do meu Gov ali, dizendo que eu estava habilitado. Mandei os dois orçamentos pro... Eu mandei o orçamento do Geely, ele já tinha recebido para fazer a simulação. Eu disse, toca a ficha no Geely, tá? Toca a ficha, eu vou querer um Geely e tal, Geely X2 Pro. E... tá, e toca pra frente. Tudo por WhatsApp, pessoal. Tudo por WhatsApp, não fui na agência. Fisicamente, eu fui na IESA 2 ou 3 vezes, depois eu vou citar mais adiante. E uma vez no Banrisul, eu fui quando fui assinar o contrato. Até então era tudo WhatsApp. Mandei na sexta-feira, dia 19, o processo, então esse segundo momento do projeto. Desculpe, o vídeo vai ficar longo, mas é isso aí mesmo, tá? Eu não tô com pressa. Eu quero só compartilhar com vocês, se vocês tiverem paciência de ver todas as etapas, tá tudo certo. A segunda-feira eu cobrei já, liguei de manhã, tá, e aí, tia? Algum retorno? Não, ainda não. Nós mandamos BNDES para a primeira etapa, para reserva de recursos. Como assim reserva de recursos? Não, nós estamos recebendo os projetos aqui, as propostas, e o BNDES vai começar a alocar, tá? Porque tem uma verba limite, né? 20, 30 milhões, que dá em torno de 200 mil carros a 150 mil. Então eles tinham que, estão chegando, então vão separar esse dinheiro para os caras aqui, Primeira etapa era o BNDES reservar o recurso. No outro dia, na terça-feira,
Ok, BNDES reservou, voltou a informação, beleza, Banrisul. Agora tu analisa o Daniel, vê se ele pode pagar. No dia 24 de junho, então seria pelo meu roteiro seria a quarta etapa, né? Não, enfim. Dia 24 de junho, enviado para o comitê de crédito do Banrisul, e no mesmo dia veio o retorno. Tá, ok. Tu tem crédito, tu é motorista de aplicativo, tu tem movimentação no banco que justifica os teus rendimentos. Detalhe, tá? Isso aí o gerente comentou comigo, que um dos critérios para o banco aprovar, além de Serasa, aquela coisa toda, é que a prestação não comprometesse 30% da tua renda declarada, que é aquela que eu declarei no aplicativo, tá? Então eu tinha a minha renda atendia a esse critério, né? O banco aprovou. Eu chorei sozinho no carro quando mandou a mensagem, mas não falei nada para vocês, porque não tinha. O banco aprovou e tá aí. Daí, agora eu tenho que emitir um contrato. Mandou. Acho que comentei sim, mandei. Claro que eu comentei. Vamos emitir um contrato de financiamento. Tá, beleza, isso aí é só imprimir, né? Pensei. Do dia 24 de junho, que foi o dia que o comitê me aprovou, eu aguardei ansiosamente até o dia 10 de julho, talvez tenha sido o pior momento. Até o dia 10 de julho, que foi quando eu recebi. Eu estava na Getúlio Vargas, indo com passageiro para deixar por ali, no Menino Deus. Eu recebi o WhatsApp, o contrato tá pronto, quer vir agora, vamos deixar para segunda-feira. Eu fui na hora, né? Então foram quantos dias? Quase 2 semanas ou mais, 16 dias. De muita ansiedade, foquei total no trabalho, trabalhei mal pra caramba, não conseguia render nada, cabeça não... Por quê? Porque uma coisa é o cara dizer assim, tá aprovado, mas se não tem documentos, não tem a consolidação, eu sempre pensava, tá, mas daqui a pouco eles vão buscar aquela dívida que eu tenho lá atrás e vão resolver que não é bem assim, sabe? Que tu de repente tem que dar uma entrada e tal. 10 de julho assinei o contrato. Tá, eu acho que agora não tem mais volta, né? Então tá, já fiquei pensando, daí foi quando veio a ideia Não, nesse meio tempo, antes do dia 10 de julho, o Catito, o nome do carro, que é o apelido do meu pai, faria aniversário no dia 8 de julho. Naquele meio tempo, pensei, vai cair no dia 8, a assinatura do contrato. Todo dia eu pensava isso, não caiu dia 10. Mas eu tinha resolvido comigo mesmo que eu ia colocar o nome do carro de Catito. Assinatura do contrato na sexta-feira, daí o banco mandou a informação, daí tá, assinei no final da tarde, era 5 horas da tarde, mais ou menos, o contrato. Daí disse, segunda-feira de manhã a gente monta a carta de crédito para a concessionária. Tá, beleza. Daí a gente tem que aguardar que a concessionária emita a nota fiscal. Tá, beleza. Avisei a vendedora assim, vendedora. Um detalhe importante, tá? Quando eu tive a aprovação do crédito pelo comitê do banco, eu conversei com a vendedora para confirmar prazo de entrega, aquelas coisas todas. E ela disse, o banco te aprovou? Sim, o banco me aprovou. Então eu vou ver se eu consigo fazer o seguinte para ti. Foi no dia que eu tive a aprovação que eu fui fazer o test drive, porque até então eu não tinha feito. Né? Porque vai que não aprove, então foda-se, não vamos ficar criando ilusão e tal. Quando ela me aprovou, eu fui lá, fiz o test drive com ela, conversei com ela, e daí ela disse, eu vou ver se eu consigo reservar esse carro para ti, o chassi no caso, né, para agilizar o processo depois da emissão da nota. Eu disse, beleza, show de bola. Por mim, eu não tô te pedindo nada. E ela fez isso, mandou um pedido, só um pedido, né. Tinha o chassi do carro lá e tal, naquela época ele tava no Paraná, pelo que ela me falou. Porque a Renault, que é a parceira da Geely do Brasil, fica no Paraná. Tá, voltando, no dia 14 de julho, segunda-feira, a IESA recebeu, dia 13 de julho, segunda-feira, a IESA recebeu a autorização de faturamento, né? E no dia 14 emitiu nota fiscal. Beleza, agora já era, né? Agora, chorei de novo, foi o dia a vendedora me chamou lá para eu pagar o emplacamento. Até então não tinha pago nada, foi a única coisa que eu paguei de fato até agora, além do seguro, que eu já vou chegar lá. Queria me cobrar o emplacamento um valor absurdo, negociei, chorei, gritei, esperneei, paguei negociado com ela lá. Porque ela me convenceu e foi bom ter feito isso também.
Eu já te conto por quê. Ela me convenceu que seria mais conveniente, já saí com o carro emplacado, não sei o que, bababá. E pelo preço que nós chegamos lá, ok, concordei. E daí ela me disse, o carro tá na cachucha já. Foi quando eu fiz aquele vídeo chorando, Catito tá na cachucha, não sei o que, patati, patatá. E daí já pensei, né, tá, eu emiti nota fiscal hoje, já fiz, essa semana eu pego o carro. Mais 10 dias, na verdade, porque ainda tava correndo os 20 dias úteis, não tinha se passado ainda. Que ela prometeu lá no início do processo. Até o final do mês eu pego o carro. Fechou. Daí mandou a nota fiscal pro banco no outro dia. Liguei lá e tá aí. Foram mais 13 dias. Ah, foi pra emissão do gravame. Eu disse, como assim? De que se trata gravame? Se alienação. Então, mas isso não é o despachante que faz. Sério, ele faz no emplacamento, mas o banco tem que registrar lá não sei aonde. Eu disse, tá bom, beleza. Esse deve ser um processo de apertar 2 teclas, pensei, né? Foram 13 dias pra porra do gravame ficar pronto. Que ficou pronto no dia 27 de julho, na última segunda-feira. De manhã o cara mandou, Daniel, saiu uma boa notícia aqui, saiu gravando e tal, não sei o que, bababá. Isso tá feito, né? Foram mais 13 dias de muita ansiedade e o movimento dos aplicativos aqui em Porto Alegre, né? Tudo junto pra acabar com a cabeça do cara. Era ansiedade aguardando um negócio que não se desenrolava e um movimento que não pagava tuas contas. Saiu o gravame, beleza, qual é a situação agora? Não, agora a gente vai pagar a concessionária. Nesse dia, ele pediu o seguro. Eu já tinha conversado com o Valdir, já falei pra vocês. Já tinha cotado, já sabia o preço de tudo, já tinha decidido pela locadora, pela seguradora que eu fiz com a Love. E essa resposta eu não tenho pra te dar até agora. Qual resposta? Precisa pagar a primeira prestação? Ou basta uma cotação? Eu não sei. Eu não sei por quê. Porque quando saiu o gravame, eu, ansioso que sou, já em contato com o Valdir há 10, 15 dias, tá, Valdir, vamos, já me emite essa apólice. Não, Daniel, mas daí o que vai acontecer? Já vai começar a contar agora o teu seguro e tu não tem o carro. Mas eu vou receber o carro semana que vem na minha cabeça, né? Eu vou perder 15 dias de seguro, na verdade. Aproximadamente. Mas ok, eu paguei por isso. Já me emite essa apólice aí, eu vou mandar pro banco para não ter mais. Se eu mando um orçamento para ele, depois 3, 4, 5, sei lá quantos. Já tinha passado por 2 gaps, um de 14 e outro de 16 dias. Eu não queria mais, eu queria resolver. Vocês entendem a minha ansiedade? Me manda essa apólice de uma vez, que o banco já, né, já paga a IESA. Eu só quero que eles paguem a IESA. Agora só falta isso, né? E daí mandou a apólice, beleza, mandei pro banco. A apólice com comprovante de pagamento e tal, não sei o quê. Aí surgiu uma dúvida, né, nesses dias aí. Uns diziam que a Love não entrava e outros diziam que a Love entrava. Entrou no meu caso. Teve um colega que não conseguiu. O Valdir me falou que isso aí vai da interpretação das agências. Que sim, isso é um processo novo para todo mundo. É novo para nós, motores de aplicativo, é novo para as concessionárias e também é novo para os bancos, né? Não saiu uma cartilha lá atrás dando tudo bonitinho escrito o que tem, que pode, o que não pode. Então cada um vai interpretando do jeito que acha que é. E essa questão do seguro requer interpretação, pelo que eu entendi. Mas no meu caso aceitou a Love. Agora, se tu não conseguiu com a Love, eu vou deixar aqui o contato do Valdir. Eu sei que ele tem outras opções de seguradoras que estão sendo aceitas pelo Move Brasil, né? A Zen, por exemplo, é outra seguradora que ele está trabalhando, que parece que está tendo uma aceitação melhor do que a Love. E tem outras também. Todas as seguradoras. A questão é a diferença de preço. Algumas não aceitam para motor de aplicativo, então tu vai ter o Valdir pode te responder. Vai ficar aqui no comentário. O primeiro comentário fixado vai ficar o contato dele, caso tu não tenha seguro ainda. Aproveita já, deixa teu like, tá? Falei demais. Hype também. Compartilha esse vídeo com teus amigos aí, coloca no grupo de WhatsApp, pra quem tá tentando Move Brasil, aquela coisa toda. Mandei seguro pro banco. E daí, tá, agora falta pagar a IESA, né? Vamos pagar a IESA. Daí o cara me respondeu no outro dia. Isso aí foi no dia 28 de julho. Não, no dia do gravame. Eu anotei aqui gravame, 28. Eu mandei o seguro pra lá
Eles, cara, tu tem que fazer o emplacamento do carro. Não, só um pouquinho. Como é que eu vou fazer o emplacamento se eu não paguei o carro, a IESA não recebeu? Eu já tinha pago o despachante lá atrás, não é eu que ia fazer, o despachante que ia fazer. Como é que os caras vão emplacar o carro se não receberam? Não sei até hoje por que eles emplacaram o carro se eles não receberam, se eles não tinham recebido ainda. Eu sei que eu liguei para a vendedora e disse, olha só, o banco tá me dizendo que vocês têm que emplacar o carro. Tá certo isso? Não sei, vou ver com o meu despachante. No outro dia, eu abri o aplicativo, eu até mostrei que vocês estavam lá no Carrefour da Bento, do CNH Digital. Tava lá o carro. Não tinha placa naquele momento ainda, mas tava lá o carro já, constando como meu. Eu disse, tá. Tá, agora já era, valendo, né? Já tem um carro. 2 dias depois, no dia 30, quinta-feira passada agora, o banco finalmente pagou a concessionária, pagou a IASA, e na sexta-feira, a última, depois, um dia depois, né? Ontem de manhã, ontem de manhã, a vendedora me mandou uma mensagem dizendo, Daniel, vamos fazer uma entrega coletiva agora no dia próximo dia 8. Como teve esse atraso aí do banco, o estoque deles inflou, eles têm muita demanda de entrega e não teria condição de fazer entrega organizada, agendada, bonitinha, como eles provavelmente fazem normalmente. Então vão reunir lá uma turma, não sei exatamente quantos serão, não sei, não faço ideia. No próximo dia 8 de agosto, próximo sábado agora. Então é isso. Eu não recebi o carro ainda, vocês percebem, eu tô no Moisés. Mas essas foram as etapas que eu passei. Eu espero que eu tenha respondido todas as questões que vocês têm me feito nos últimos tempos. Ah, Daniel, eu quero dar meu carro de entrada, como é que funciona? Eu não sei. Eu não sei, cara. Eu não sou vendedor, eu não sou agente bancário, eu não sou nada. Muito importante, pessoal. Tome muito cuidado com o que vocês escutam nas redes sociais. Eu quase enlouqueci nesse período vendo vídeos. Eu parei, na verdade, ali quando começou o projeto, no dia 19 de junho. Começou a pipocar vídeo de influenciadores, dos menores aos maiores que vocês podem imaginar no Brasil. Bom, vocês devem ter visto também. Emitindo um monte de informação, um monte de desinformação, falando um monte de bobagem, um monte de... que tu não sabia o que era certo e o que era errado. Então, eu quero te dar uma dica. Influenciador digital dá opinião. Quem dá informação é jornalista. Então tome muito cuidado com quem você segue, porque isso aí pode acabar com o teu psicológico, coisa que quase acabou com o meu. Então é isso, tá? Só aguardar essa última semana aí. Semana tem que preparar o Moisés para entregar para a Cove, limpar ele, tirar os adesivos, aquela coisa toda. E a semana que vem, curtir o Dia dos Pais com o Catito. Que loucura é isso, né? As coincidências do destino. Domingo é dia 8, dia 9 é Dia dos Pais, e o Catito vai chegar no dia 8 para passar o Dia dos Pais comigo, com os meus filhos. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O intuito dele é só trazer, compartilhar com vocês o que eu passei nesses últimos, sei lá, quase 70 dias. Para quem me acompanha diariamente, com certeza já é mais do mesmo que vocês escutaram aqui, mas para quem não me acompanha, está chegando de paraquedas no canal, só para saber as informações do Móvel Brasil. É isso. O processo foi lento, demais demorado, demais angustiante, deveras. Com poucas informações, sim, porque ninguém sabia de nada. Mas ele funcionou, cara, pessoal. Para aqueles que disseram lá atrás que o Móvel Brasil moiou, que o Móvel Brasil é isso, é aquilo, aquele outro, o processo funcionou. Então, se tu tem interesse aí, é motorista de aplicativo, tem um nome ok, tem um score no Serasa ok, procure o teu banco, veja se ele está participando, tira informações, e o zero tu já tem. Se tiver interesse em adquirir um carro novo, né, e a minha dica é que seja elétrico, se é motorista de aplicativo. A minha dica. Pelo menos no Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem IPVA até 2030. É um custo que eu não vou ter até lá, né? Então é isso, agora deixa eu finalizar esse vídeo, porque hoje é domingo e ainda vou trabalhar, tá? Não sei se vocês estão ligados, mas ainda vou sair para trabalhar, daqui a pouco fazer uma live, inclusive já vou abrir uma live agora. Quando estiver vendo esse vídeo, eu já cheguei em casa, já finalizei a live, tá tudo certo. O Grêmio já perdeu, já ganhou, o Internacional também, porque hoje é dia de Copa do Brasil. Tá? Valeu, muito obrigado pra quem chegou comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de hypar. Manda pros teus amigos aí. Eu espero ter te ajudado.